Olá, então nesse vídeo de hoje aqui do Artigos de ML, eu vou falar um pouco sobre ceticismo e sobre níveis de evidência científica. Então hoje o canal não vai trazer nenhum paper específico de Machine Learning, mas a gente vai falar um pouco sobre níveis de evidência e por que isso importa em Machine Learning. E aí para começar, o objetivo do vídeo aqui é muito mais para que todo mundo que esteja trabalhando com Machine Learning seja um pouco mais, mantenha-se um pouco mais cético, Machine Learning Data Science também, mantenha-se um pouco mais cético em relação a grandes resultados ou a revoluções metodológicas que artigos de Machine Learning, ou de inteligência artificial, ou de Deep Learning, ou de ciência de dados, venham trazer, né? Porque acho que o objetivo aqui do canal é trazer um pouco mais de ciência na parte de Machine Learning, de uma forma um pouco mais específica, mas e também a despertar essa parte de ceticismo. E para ilustrar o que eu estou falando aqui, eu estou trazendo um artigo que foi publicado nesse Asian Journal of Medicine and Health, algo em tradução livre que seria como o Jornal Asiático de Medicina e Saúde, no qual os artigos fazem um estudo fazendo uma relação entre a hidroxicloroquina e mais um outro remédio para a prevenção de acidentes com patinetes, né? Então, que é um estudo que beira o ridículo, né? Então, isso foi um artigo que alguns cientistas fizeram, até mesmo como forma de testar o sistema de peer review e ver como que a parte de publicação hoje ela tem um problema muito grande em relação das revisões que todos os supostos filtros eles basicamente não existem, né? E aí, até mesmo, esse aqui é um artigo de sátira, né? Então, por exemplo, esse autor aqui, Instituto de Ciência Rápida e Suja da Suíça, né? O Nemo Macron, que é o nome do cachorro do presidente da França, né? Que é um dos autores aqui. E aí os autores colocam aqui uma brincadeira, né? Que o YouTube e o Dropbox, os estudos do YouTube e do Dropbox avisaram aí em relação ao potencial mortífero aí dos patinetes, e aí através desses 3 estudos eles avaliam a combinação potencial de doxicloroquina, azitonicicina, se eu não me engano o nome desse remédio, me corrija se eu estiver errado aqui nos comentários, para prevenção de acidentes de scooter, né? Obviamente que esse é um artigo aqui que é totalmente ridículo, né? E incrivelmente foi aprovado nesse jornal, e ele já foi inclusive retirado, né? Foi retratado. Mas o ponto que eu quero colocar aqui é que o paper ele aceita qualquer coisa, pessoal. O paper aceita qualquer coisa. Qualquer coisa vocês podem escrever. Obviamente vão existir os mecanismos de filtragem ali do peer review, mas o paper no limite ele vai aceitar qualquer coisa. E para isso que existem os níveis de evidência científica. E para ilustrar o meu ponto, né, eu estou colocando aqui essa tabela, né, que é uma tabela do Oxford Center for Evidence-Based Medicine, que é usada pelo CONITEC, né, que é uma instituição governamental no Brasil, mas é usada também aqui na Europa, é principalmente usado no Reino Unido, que estabelece os níveis de evidência científica para validação de práticas de saúde, de métodos de saúde, que possam aí ser incorporados não somente na prática clínica, né, dos médicos individualmente, mas também para a formulação de políticas públicas, né, ou idealmente seria assim. Eu vou fechar essas páginas aqui e eu vou manter esse gráfico, né, desse excelente blog aqui chamado Metodologia e Tecnologia. E aí, já de antemão, eu queria pedir desculpas em relação aos erros de inglês e português que tem nesse gráfico aqui. Esse não é um gráfico da minha autoria, mas ele, por mais que existam esses erros de ortografia aqui, ele não tira o ponto semântico, né? E eu vou deixar, e agora até o final do vídeo aqui, eu vou deixar tanto essa tabela da Oxford quanto esse gráfico aqui para ilustrar esses pontos em relação à parte dessa hierarquia de evidências, né? Então, por que isso é importante para nós que somos praticantes de Machine Learning ou de inteligência artificial, Deep Learning e ciência de dados? É porque
Conforme a gente tem muita pesquisa hoje, a gente tem o Arxiv, que recebe aí mais de 2.000 artigos de ciência da computação e machine learning todos os dias. Nós temos inúmeras conferências como a Neurips, como a WWW, a ICML, a RecSys, entre outras. Isso são as conferências, né, mas fora os jornais, né, o Journal of Machine Learning e por aí vai, que existem muitas coisas para serem lidas hoje e muitas das vezes e não somente isso, né, existem ainda os stealth research, né, que são pesquisas desenvolvidas dentro de grandes empresas de tecnologias como o Facebook, como a Google, como a própria Amazon, que geralmente os pesquisadores dessas empresas vão lá e só divulgam um blog post, um paper ali no Arxiv, e isso acaba meio que virando verdade, meio que virando o padrão ali de práticas, quando necessariamente esses artigos eles podem ter muitas falhas, e isso vai ser, eu vou tentar transpor. Tudo bem que isso tanto a pirâmide aqui quanto essa tabela de níveis de evidência científica da Oxford são para a parte de saúde, mas eu vou tentar transpor um pouco dessa tabela para a parte de machine learning, né? Então, começando aqui com esse número 5, né, que seria aqui nesse nível D, né, 5, que aqui na tabela estariam como ideias editoriais, opiniões e cases, né, reporte de cases, né, que aqui a tabela da Oxford simboliza muito bem, né, que são opiniões de especialistas desprovidas de avaliação crítica ou baseadas em matérias básicas, né, e aqui é muito mais quando, por exemplo, alguém vai lá e entrevista por exemplo, o George Hinton, e o George Hinton fala, a radiografia feita por humanos vai acabar em 15 anos. E aí, por causa que ele deu essa declaração, ele é um especialista, ele é um dos pioneiros aí na área de Deep Learning, as pessoas levam essa opinião do Hinton como se fosse uma verdade, como se o campo de radiografia ele fosse acabar mesmo daqui a 15 anos, como isso fosse uma afirmação cientificamente válida, mas na verdade é só uma opinião de um especialista, de um pioneiro de uma área, que ele tem uma visão no futuro, sim, mas isso está muito longe de ser uma verdade científica. Ou, por exemplo, quando a gente vê algum vídeo no YouTube de algum canal de aviação, por exemplo, que existe um especialista que ele fala que a Artificial Intelligence vai aí pousar aviões ou vai tomar conta dos cockpits de aviões, vão estar incorporados no mecanismo de voo de cruzeiro de aviões em 10 e 15 anos, quando a gente sabe hoje que o estado da arte não permite isso. Existem muitos problemas ainda, principalmente na parte de adversarial machine learning, mas isso é um papo para um outro vídeo. Então, geralmente, toda vez que a gente vê algum especialista falando, olha, daqui eu vejo que em 5 anos essa área vai acabar e machine learning vai engolir toda essa parte de software. Isso não é verdade, é só uma opinião de um especialista, ela tem uma importância, mas é só uma opinião que leva ali em consideração somente alguns aspectos básicos, mas não podem ser encaradas como verdade, né? E aqui, né, aqui na parte da Oxford ele não contempla esses pontos, mas e aí trazendo para nossa área de machine learning, né, esse ideas, editorials e opinions, né? Opinions a gente já discutiu um pouco, mas ideas e editorials que seriam nesse caso aqui como algum pesquisador que ele vai numa Nature, por exemplo, Nature Letters, que é como se fosse uma carta para Nature, quando algum laboratório ele tem uma pesquisa em andamento, que ele publica uma carta, que é um meio que um reporte posicional daquela pesquisa que está acontecendo naquele momento, né? Só que no momento e é isso que acontece muito, e eu vejo isso muito na mídia científica brasileira, que uma letter que vai na Nature, mesmo ela não tendo nenhum tipo de pesquisa reprodutível, replicável, ou até mesmo comentário entre pares, ela é levada como evidência científica. Só que, na verdade, ela é só uma opinião, é só uma posição, uma pesquisa que está ocorrendo, não é algo que foi totalmente validado pela comunidade científica. Então, isso a gente tem que tomar cuidado. Ok, isso saiu na Nature, ok, mas foi uma opinião emitida dentro do editorial da Nature, foi uma letter que mostra, por exemplo,
uma pesquisa posicional que está acontecendo em algum determinado momento e que tem um reporte disso para a comunidade científica, ou é um artigo que foi revisado ali por pares, né? Então essa é um pouco da distinção. Então, então o ponto que fica aqui nesse nível D aqui, nesse 5, em relação a ideias, editoriais e opiniões, é muito, toda vez que a gente escuta alguma matéria do jornal ou algum tweet, algum blog post falando, estudos mostram que especialista XYZ falou isso ou aquilo, mantenha-se um pouco céticos, porque geralmente isso tem um nível de evidência científica muito baixo. Um pouquinho superior a isso, e isso tem muito na nossa comunidade de machine learning, especial, são os case reports, né? Que quando a gente vai a algumas conferências, geralmente conferências um pouco mais não acadêmicas, mas sim de praticantes, como o Strata Data ou o Spark Summit, a gente vê muito, por exemplo, uma empresa que implementou o Spark e reduziu o tempo do pipeline em 90%, ou a empresa que implementou o Kafka e o Hadoop e um outro algoritmo de machine learning por detrás, agora consegue economizar 3 milhões ou 5 milhões ou 30 milhões de dólares por ano usando a inteligência artificial. Tá? Só um exemplo em relação a isso, que são um reporte de case. Porém, o reporte de case ele tem inúmeros fatores que podem influenciar naquele resultado, como, por exemplo, aspectos ambientais. Então, aquela empresa está muito capitalizada ou pouco capitalizada, as pessoas, o capital humano que está fazendo aquela solução ali tem competência para encontrar uma solução simples, ou aquela solução que teoricamente é o estado da arte, ela foi a melhor solução possível para aquele problema, né? Então existem uma série de variáveis e, obviamente, questões de segredos comerciais que não podem ser revelados ali em conferências, né? Então esses case reports eles são muito mais para como um balizador, como uma espécie de mapa, mas eles não podem ser considerados como evidências científicas de um alto nível. Indo agora para a parte do C, né, que no nosso caso está aqui em verde, e aqui na Oxford tem os relatos de casos, são aqui uma série de estudos, né, observacionais, digamos assim, que procuram aí associações e correlações, mas não necessariamente não determinam causa ou efeito, né? E isso é uma das confusões que é muito feita nos dias de hoje, que é quando nós vemos algum artigo que tem que traz algum tipo de correlação, associação, a gente naturalmente acha que aquilo é a causa daquilo acontecer, né? E quando não é verdade. No caso aqui no estudo de caso, geralmente ou de caso controle, né, são estudos retrospectivos que tentam ver algum tipo de associações, algum tipo de associação ou correlação de algo que aconteceu no passado. Então, trazendo isso para a disciplina de Machine Learning hoje, seria algo como evidência, por exemplo, quando um journal ele afirma que o uso de Machine Learning dentro de epidemiologia para classificação de alguma coisa, de algum aspecto específico de epidemiologia, ele trouxe um benefício de acurácia de 30% em relação à regressão logística. Isso é um estudo, digamos assim, de caso controle retrospectivo que tenta fazer alguma associação de algo que aconteceu no passado, digamos assim. Que ele tem alguns vieses ali que pode acontecer não somente por conta de quem está fazendo a pesquisa em si, como os aspectos de ambiente, né? Então, são tipos de estudos que têm um alto nível de viés. Passando um pouco mais acima, né, são os estudos de corte, né? São estudos aí prospectivos, né, que acompanham, é um estudo que acompanha dentro de uma determinada população ao longo de um período de tempo. Esse é um estudo que já aconteceu, não de machine learning especificamente, mas de data science, um estudo que o Facebook fez, um estudo de corte, no qual eles selecionaram um pouco mais de 700 mil usuários, e eles tentaram saber se
o volume de gatos que eram colocados, a grosso modo seriam o volume de imagens bonitinhas, né, ou imagens de gatos que passavam na timeline, tem uma associação em relação ao humor das pessoas, como as pessoas estão se sentindo. E aí o Facebook fez esse trabalho, e foi até um artigo bastante controverso na época. Mas esse é um tipo de estudo de coorte, né? E obviamente nesse caso do Facebook é um estudo que já tem um viés muito grande, né, em relação a imagens afetar o humor das pessoas, porque as pessoas necessariamente teriam que estar dentro da plataforma do Facebook, né, o que não contemplaria, por exemplo, pessoas que estariam fora da plataforma. Então isso é só um exemplo de viés. Subindo um pouco em relação ao tipo de estudos, né, aqui eu já coloco eu vou dar um salto aqui para essa revisão sistemática de estudos de coorte, que é uma revisão aí de estudos, né? É uma busca que é feita em base de dados sobre tudo aquilo que foi publicado sobre um determinado estudo. Na nossa área de machine learning, não existem muitas revisões sistemáticas, como na medicina, até mesmo na parte de epidemiologia, porque é uma área que é muito dinâmica, então é quase impossível acompanhar todos os dias o que sai diariamente na parte de machine learning, mas existem muitas revisões de literatura e muitas surveys, né, como uma survey que até eu já falei aqui anteriormente no canal sobre sistema de recomendação multi-stakeholder, que eu vou deixar o vídeo aqui na descrição também desse vídeo que a gente está vendo aqui agora. Que essas revisões sistemáticas, elas buscar em toda a literatura tudo aquilo que já foi dito sobre aquele assunto. Existem inúmeras camadas de filtragem para ver o que é relevante e o que não é relevante. E aí, qual que é no final o objetivo de uma revisão sistemática? É simplesmente trazer a posição da literatura num determinado período de tempo daquilo que já foi escrito, e em alguns casos aí propor direcionamentos de pesquisa, propor problemas, discutir algumas alternativas metodológicas, limitações, e por aí vai. E eu particularmente, e eu já postei isso até mesmo num blog muito antigo, alguns anos atrás, que para todo mundo que deseja iniciar uma pesquisa em machine learning, eu acho que é de fundamental ou uma revisão de literatura muito bem feita ou uma revisão sistemática antes de começar algum trabalho, por exemplo, de doutorado, para ver como que o campo está hoje, e aí ele ter um direcionamento de pesquisa um pouco mais seguro, ao invés de, por exemplo, repetir trabalhos ou coisas que já foram escritas no passado. E quando a gente passa aqui para... E aí que tem várias formas de a revisão sistemática desses ensaios clínicos, randomizados e tudo mais. E aqui quando a gente vai para o topo, né, que no caso clínico aqui seria ensaio clínico randomizado, né, que no caso seria ali algum tipo de, no nosso caso de machine learning, que seria o ouro, digamos assim, né, que seria um algoritmo com os dados, né, que fosse o estado da arte para, por exemplo, perguntas e respostas, ou por exemplo, estado da arte para a classificação de textos dentro de um corpora, por assim dizer. Então esse é o estado da arte em relação a algum tipo de tarefa, né? Então pode ser uma parte de classificação ou de textos, ou a parte de NLP, ou pode ser um algoritmo que garante uma determinada robustez, e aí o céu é o limite aqui, mas que ele tem uma evidência cabal de que aquilo funciona, que aquilo é generalizável independentemente do domínio, ou da maioria dos domínios possíveis. Trazendo para a parte de machine learning, né? E que no caso dos testes clínicos são aí experimentos com os RCTs, né, com Randomized Controlled Trial, que são os ensaios clínicos randomizados. E por último, né, eu queria, e aqui tá até aqui no topo, né, a revisão sistemática com homogeneidade de casos clínicos, que eu já falei que é no 2A, que é só em relação aos estudos de coorte, mas aqui seria no nível número 1, a revisão sistemática com ensaios clínicos controlados randomizados,
que seriam uma revisão sistemática que somente pega artigos que respeitem o mais alto nível de evidência científica. Então aqui vai ser uma coletânea, uma compilação de todos esses artigos, de como está o estado da arte em relação aos mais altos níveis de evidência científica. E obviamente a meta-análise, ela entra aqui. Esse é um assunto que não é muito discutido na comunidade de Machine Learning ainda, que é a respeito de aspectos metodológicos mesmo. Então, por exemplo, isso é um problema que ocorre muito na área de saúde, no qual existem muitos artigos de Machine Learning que, por exemplo, alguém vai tentar fazer a previsão de Covid-19, por exemplo, usando somente radiografias, e, por exemplo, não existe informações do scanner que retirou aquelas imagens para detectar quais viés aquela imagem pode ter, ou, por exemplo, a população no qual que foi submetida àquelas imagens, que está passando por um algoritmo de Deep Learning, ou, por exemplo, qual foi a arquitetura de Deep Learning que foi usada, se foi uma VGG, se foi uma VGG 16 ou uma VGG um pouco mais simplificada, ou se for uma arquitetura híbrida, e como os pesquisadores chegaram naquela arquitetura. Então, geralmente isso são problemas metodológicos que podem acontecer nos estudos. Se aquele classificador teve uma calibração no final, por exemplo, como que foi o processo de cross-validação, né, de validação cruzada ou de cross-validation. Então são aspectos metodológicos que influenciam na qualidade do artigo, e que a meta-análise, depois que é feita essa revisão científica, ela vai ver nesse aspecto, obviamente é quantitativo, mas relativos a aspectos metodológicos dos artigos, da qualidade metodológica desses artigos. Então, o que eu quero dizer com isso é que não é só a revisão sistemática, ela vai até o ponto de ver como está a literatura, fazer um compilado e de uma certa maneira falar, olha, isso aqui é o que foi publicado, tem esses direcionamentos de pesquisa aqui, a pesquisa está concentrada aqui, esses são os principais autores, esses são os principais journals. E a meta-análise, ela chega no ponto de sugerir até mesmo revisões de metodologia mesmo. Falar, então, artigos que não fazem cross-validação e que fazem somente divisões de base de teste e treino são menos robustos metodologicamente. Então, artigos que tenham somente corte de base de treinamento e teste sem fazer validação cruzada não tem um alto grau de evidência científica. Então, a meta-análise, ela chega a ver até esses aspectos, né? Que é o que falta hoje, um dos grandes gaps que a gente tem na nossa área de Machine Learning. Então é isso, pessoal. Eu fico aqui pro vídeo de hoje. Foi um vídeo bem rápido mesmo, mas, não tem muita edição. É muito mais para conversar com vocês sobre manter um pouco mais de ceticismo, né? Quando algum famoso da área der alguma declaração, não tome aquilo como verdade. Quando a gente vê, por exemplo, né, que e aí eu vou ilustrar com alguns exemplos. Então, há um post do Facebook, por exemplo, no Facebook Research ou no Google Research. Geralmente ele está aqui, aqui nível D, né, número 5, que é um editorial, um case report. Você foi no Strata Conference, ou você foi no Spark Summit, ou você foi em alguma outra conferência mais corporativa, e o cara mostrou que a AI ajudou a empresa dele a dobrar a receita. Está aqui em case report. Aqui, isso não é uma validação científica. Então, por exemplo, o Facebook, ele fez um estudo de coorte acompanhando o timeline de usuários e vendo como o humor deles, realizando algumas modificações do algoritmo de machine learning de recomendação, eles atestam o humor dos usuários. Ok, é um estudo, e isso pode ser observado ao longo de X meses. Isso é um estudo de coorte, mas ainda assim tem um determinado grau de robustez científica, óbvio, mas ainda não é um alto grau de evidência científica. Nesse caso aqui, né, no ensaio controlado, clínico controlado randomizado, né, com intervalo de confiança estreito. Então, no nosso caso, seria o estado da arte, por exemplo, numa
numa tarefa, né? Eu vou puxar aqui para a parte de NLP, por exemplo, a classificação de textos, ou perguntas e respostas, ou few shot learning, né? Ou zero shot learning. Que esse algoritmo dentro desse corpora é o estado da arte. Tem um código e tem a base de dados que a base de dados que os resultados podem ser atestados, né? Tanto a metodologia quanto os resultados. Ok, então isso aqui a gente vai trazer como mais alto nível de evidência. Um pouquinho aqui, eu acho que eu não colocaria no mesmo par, mas eu colocaria um pouco abaixo, seria aqui, mas não está representado nem aqui na Oxford, nem aqui nesse diagrama. Por exemplo, revisões de literatura, né? Revisões de literatura, critical appraisals, que são avaliações críticas, e também surveys, eu colocaria um degrau um pouco abaixo, porque elas não são exaustivas, mas sim elas tendem a muito mais contar a critical appraisal tem muito mais a fazer uma crítica do que está acontecendo na área, naquele exato momento, usando a literatura, né, e usando o estado da arte. E a parte de survey, ela tenta trazer uma perspectiva histórica, muito mais, não uma perspectiva histórica, mas uma perspectiva posicional de diversos elementos daquela área específica, mas a busca desses artigos não é exaustiva, né, a ponto de passar pelas fundações, passar pelos principais artigos da área até chegar no estado da arte. Ela tem e aqui a server dá um pouco mais de liberdade para os usuários, então para os pesquisadores, mas eu colocaria ela um pouco mais abaixo aqui. E, obviamente, o padrão ouro seria a revisão sistemática, né, de artigos de machine learning que levam em consideração somente o estado da arte, né? Ou artigos muito próximos do estado da arte ou padrão ouro, né? Então, artigos que sejam reproduzíveis e replicáveis. Então, aqui, quando a gente vê o GPT-3 da OpenAI, por mais que seja algo que venha aí trazer como que eu posso dizer, uma espécie de revolução na forma na qual a gente faz treinamento de NLP, só para trazer no nosso caso de Deep Learning, não necessariamente implica que toda pesquisa por baixo dela, ou que ela tenha uma robustez de pesquisa tão grande que necessariamente torne os outros artigos menos relevantes. Na verdade, essa pesquisa do GPT-3 da OpenAI, ela não tem nenhum código aberto, os pesos não estão nem abertos, você somente tem uma interface, uma API, que requisições podem serem feitas, mas não existe nenhum tipo de mecanismo que aquela ciência pode ser verificável, né? Então, esse é um dos pontos que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas eu já esgotei aqui por hoje, né? Então eu queria mais falar sobre isso, e para a gente se manter cético em relação a tudo aquilo que é dito, tá? Não é somente porque está no paper que é verdade, tá certo, pessoal? Então é isso, obrigado e até mais.